Bispo é acusado injustamente e pede a ajuda de Deus. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. A verdadeira igreja sofre com acusações injustas e enfrenta até a morte, mas continua sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. De onde vem a força para enfrentar tantos martírios? De conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, e isso você só consegue nas verdadeiras Escrituras. É por isso que nós adotamos a Bíblia do século XVIII. Ela foi traduzida diretamente do latim para o português, sem comunismo, sem modernismo, sem nenhum ismo. A editora Remanescente já lançou o Novo Testamento, volume 1, com os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. A primeira edição se esgotou rapidamente e a segunda edição está em pré-venda. Garanta já seu exemplar, que será enviado em agosto pelo correio, edição limitada. Outra coisa que dá muita força para nós, gente, é ver sempre a sagrada face do Senhor. Ali você contempla todo o amor que Ele tem por nós e também todo o sacrifício que Ele fez pela nossa salvação. Por isso eu recomendo para você essa capelinha que está aqui atrás, que é a capelinha da Sagrada Face. A gente fala capelinha, mas ela é grandona, tá bom? Do tamanho da capelinha da Mãe Rainha. Muito bom para você poder aí rezar e também espalhar essa devoção pelos seus parentes, amigos e vizinhos. Vai junto com o livro Hora Santa para você poder fazer a adoração à Sagrada Face que foi pedida por nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, volume 1 e também a capelinha estão na editora Remanescente. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bispo é acusado injustamente e pede a ajuda de Deus. Santo Stanislau era bispo da Cracóvia quando o duque Boleslau II governou a Polônia, isso aí lá no século XI. O duque não cumpria seus deveres de governante perante o povo e Santo Stanislau, como autoridade da Santa Igreja, repreendeu o duque. Muito diferente de hoje, né? Que a igreja bergogliana é chegada aí dos globalistas e faz tudo o que eles querem, tudo que a ONU quer. Mas naquele tempo a igreja era igreja e ia contra os maus governantes. Irritado com a repreensão, o duque incitou contra Santo Stanislau os herdeiros de um certo Pedro Miles, falecido 3 anos antes, depois de ter vendido um terreno à igreja de Cracóvia. Os herdeiros acusaram o santo de ter usurpado o terreno sem ter pago ao dono. Gravíssimo, né? Stanislau declarou que sim, ele tinha pago sim pelo terreno ao Pedro, que é o falecido. No entanto, como as testemunhas que deveriam defendê-lo foram subornadas ou intimidadas, o bispo foi denunciado como usurpador dessa propriedade e condenado a restaurá-la. Tremenda injustiça, né? A igreja comprou e pagou pela propriedade e agora tinha que devolver depois de ter pago. Vendo que nada se podia esperar da justiça humana, é que nem hoje nos nossos dias, Santo Stanislau elevou seu coração a Deus e recebeu uma inspiração divina. Ele pediu um adiamento de 3 dias no tribunal, prometendo trazer Pedro Miles pessoalmente para que o próprio Pedro testemunhasse a compra legal e o pagamento da propriedade. Imagina, acharam que o homem ficou louco, né? O homem morreu, o Pedro morreu faz 3 anos já e vai trazer agora o Pedro para testemunhar? Deve achar que ele tinha ficado louco, o bispo aí tá batendo pino já. Mas assim, muito contra a vontade, rindo muito e contra a vontade, conceder os 3 dias aí só para, vai ver ele quebrar a cara depois, né? Não vai aparecer com Pedro nenhum, só ganhou 3 dias para condenação. No 3º dia depois de ter celebrado a Santa Missa, Santo Stanislau saiu com muita fé, acompanhado do seu clero e muitos fiéis ao local onde estava sepultado Pedro Miles. Ao seu comando, a tumba, que continha apenas ossos, foi aberta. Ele os tocou com o seu cajado, tocou lá os ossos, e em nome de Cristo, que é ressurreição e vida, ordenou que o morto ressuscitasse. De repente, os ossos se juntaram, ficaram cobertos de carne de novo, e diante do povo atordoado, o morto foi visto pegando o bispo pela mão e caminhando em direção ao tribunal. No tribunal, claro, o duque Boleslau, que não estava sabendo de nada, com sua corte e uma imensa multidão de gentes, na maior animação e divertimento, já esperava o fracasso do santo. Todo mundo rindo, conversando, gargalhando, tudo mais, né? Então, Santo Stanislau chegou ao tribunal e disse ao duque: olhe para Pedro, ele vem, príncipe, para testemunhar a você. Questione-o, ele vai responder a você.
É impossível descrever o espanto do duque, de seus conselheiros e de toda a multidão. Pedro afirmou que foi pago pelo terreno. Então se voltou para os seus herdeiros, os censurou por terem acusado Santo Stanislau, fazendo essa mentira, essa calúnia contra o santo, e ainda disse que eles tinham que fazer penitência por esse pecado tão grave, se arrependerem profundamente, caso não quisessem ir para o inferno. Foi assim que a iniquidade, que já se acreditava certa de seu sucesso, foi derrotada. Desejando realizar esse grande milagre para a glória de Deus, Santo Stanislau propôs ao falecido que, se quisesse viver mais alguns anos, o santo pediria a Deus, a quem nada é impossível. No entanto, Pedro respondeu que não tinha esse desejo. Ele estava no purgatório, mas preferia voltar para lá imediatamente e suportar suas dores do que se expor ao risco da condenação nessa vida terrena. Ele implorou ao santo que apenas rezasse a Deus para que abreviasse o tempo dos seus sofrimentos no purgatório, para que pudesse logo entrar o mais rápido possível no céu, a morada de Deus. Depois disso, acompanhado pelo bispo e uma grande multidão, Pedro voltou ao seu túmulo, se deitou, seu corpo se desintegrou e seus ossos voltaram ao mesmo estado em que foram encontrados. O famoso milagre dessa ressurreição ocorreu em 1070 e está relatado na Acta Sanctorum de 7 de maio. O mais notável de tudo isso é ver que a alma de um homem no purgatório, tendo experimentado os tormentos mais dolorosos lá, preferiu voltar àquele estado de sofrimento do que voltar à vida nesse mundo. A razão que ele dá para isso é que nessa vida mortal estamos expostos ao perigo de nos perdermos e então sermos condenados eternamente ao inferno. E no purgatório, mesmo com todo o sofrimento, Pedro sabia que depois iria ver a face do Senhor. É preciso se preparar para o nosso julgamento. É preciso converter desde já o nosso coração para evitar a condenação do inferno e o sofrimento no purgatório. Conheça o verdadeiro Jesus. Ouça o que ele realmente disse no Evangelho. Ame o Senhor de todo o coração, porque quem conhece ama. Quem ama, segue, e quem segue Jesus será salvo. Então reze todos os dias, adorando a santa face do Senhor, a sagrada face de Jesus, oferecendo a Ele seu dia, pedindo as intenções, as graças que você precisa, e depois de noite reze novamente, oferecendo a Ele todo o seu dia e agradecendo pelas graças que você já recebeu. Esse é um caminho seguro para a sua salvação. Paz e bem.